petróleo acaba de subir acima de $100, chegou a bater ali próximo de $120 e aí recuou um pouquinho para $100 e com certeza você já deve ter ouvido isso nas últimas horas ou ter lido em algum lugar aí nos últimos minutos ou nos últimos dias. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o Oriente Médio está em chamas, todo mundo está achando que o mundo vai acabar nos próximos dias ou nos próximos meses e aquele mar de rosa que a gente estava vivendo com o Ibovespa nesse início de ano, subindo muito e subindo mais do que as bolsas mundo afora, aconteceu justamente o que? Essa guerra que acontece lá no Oriente Médio e deixa todo mundo de cabelo em pé, todo mundo fala assim, caramba, será que agora é o fim do mundo mesmo? Como é que eu tenho que investir? Existe ainda oportunidades? Existe alguma estratégia que eu tenho que abordar agora nesse momento de alta volatilidade? Ou não? Ou eu tenho que seguir meu rumo, seguir a minha estratégia que eu já tinha traçado lá antes? Ou não? Ou tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? As pessoas ficam se perguntando isso e muitas das vezes elas acabam errando justamente por agir com muito emocional agora nesse momento de volatilidade, nesse momento de curto prazo que todas as tensões, todos os olhares estão justamente para o Oriente Médio. A gente abre o noticiário político, é só guerra. A gente lê alguma informação, é só guerra. É só tragédia atrás de tragédia e as pessoas ficam sem entender, sem saber o que fazer nesse momento de caos. Mas calma, que a gente está aqui justamente para ir contra todas essas informações e buscar serenidade e investimentos nesses momentos. Mas antes da gente falar de 2026, vamos voltar um pouco no tempo para a gente entender se essa realmente é a primeira crise ou não. Pessoal, não é a primeira crise e também não vai ser a última crise. Eu não estou aqui como Nostradamus, aquelas pessoas que vão lá e prevê o futuro. Não é isso. Mas o que acontece? Lá em 2001, o que aconteceu? As bolhas da .com, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos estavam super inflacionárias, todo mundo apostando muito dinheiro naquelas empresas e acabaram que várias empresas daquela não cumpriram o prometido e acabaram afundando, levando rios e rios de dinheiro dos investidores. Lá em 2008 teve a crise do subprime, não sei se vocês vão lembrar, inclusive foram vários vídeos, vários filmes a respeito dessa crise do subprime que não foi apenas nos Estados Unidos, mas acabou afetando o mundo todo. Depois, em 2015, teve uma crise local, recessão aqui no Brasil, todo mundo falando que o Brasil iria virar Venezuela, e aquela confusão, muita gente na rua, e a presidente Dilma depois, inclusive, foi impeachmentada após aquelas crises e a comprovação das pedaladas fiscais. Depois, em 2018, sabe o que teve? Greve dos caminhoneiros. Muita gente aí na rua, os caminhões parados, aquele caos todo, preço dos combustíveis lá nas alturas, inflação subindo, greve dos caminhoneiros, mais outra crise. Depois disso, o que aconteceu? 2020, infelizmente, crise do Covid, que levou o mundo afora a uma pandemia e o circuit break em várias e várias bolsas do mundo afora. E essa agora, teve depois a guerra entre Rússia e Ucrânia, que leva até os dias de hoje, e agora mais outra guerra entre Estados Unidos, Irã e Israel ali. Pessoal, o que acontece? A gente tem que entender que isso são crises, são momentos que abrem algumas oportunidades para a gente investir e olhar o mundo de uma maneira um pouco diferente. Infelizmente, se a gente for ficar atento só às redes sociais, ou só aos noticiários, ou só às informações de grupo de WhatsApp ou de Telegram, pessoal, infelizmente a gente acaba adoecendo devido a tanta informação, a chuva de informações e informações muitas das vezes tristes, que acabam te deixando para baixo e fala assim, caramba, isso realmente está desandando e a tendência é que o mundo se acabe aí nos próximos meses. Mas calma, porque a gente aqui vai fazer uma abordagem totalmente diferente para você pegar esse momento, que é um momento de crise, um momento triste para várias e várias pessoas, mas que a gente consegue aproveitar certos momentos como esse para a gente fazer algumas alocações muito específicas e você aproveitar esse momento, esse pós-momento que um dia vai chegar. E para quem acha que a Bolsa de Valores nunca mais vai se recuperar, essas bolsas do mundo afora nunca mais vão se recuperar, o que acontece? Lá em 2008, com a crise do subprime, as bolsas caíram bastante. No ano seguinte do subprime, as bolsas subiram 82%, ou seja, quase 100%
de alta. Ah, Bruno, mas isso daí é porque foi uma crise lá fora, foi nos Estados Unidos, acabou afetando alguns países ali da Europa, mas em 2015 aqui no Brasil, como é que foi? Pessoal, a Bolsa afundou em 2015 e nos próximos anos, nos 2 anos seguintes a 2015, o que aconteceu? A Bolsa subiu 220% de alta. Em 2020 foi a mesma coisa, as bolsas caíram, era o circuit break atrás de circuit break, a bolsa ficava interrompida, as negociações, e 15 meses depois o que aconteceu? 100% de alta. Resumindo toda essa ópera aqui, o que o mercado faz? Ele antecipa toda essa paz e essa recuperação que vai acontecer. Então ele antecipa esses fatos e você deve entender isso para você fazer alocações muito boas agora, para você colher os frutos lá na frente. E sabe o que é mais doido se a gente analisar agora friamente os números? É porque a Bolsa de Valores do Brasil estava subindo muito agora em janeiro e até o início de fevereiro. Bolsa subindo como se não houvesse amanhã. Mas aí teve, né, essa crise, essa guerra lá no Oriente Médio agora e a Bolsa acabou não caindo muito. Você observa aí as bolsas do mundo afora, Estados Unidos, bolsa dos países europeus, bolsas asiáticas, pessoal, lá tá um caos, tá um tremendo barata voa, vamos dizer assim. Tá todo mundo vendendo tudo porque achando que o mundo vai acabar. E aqui no Brasil tá um pouco diferente. As pessoas estão segurando a bolsa de valores ainda com patamares. Não existem quedas muito bruscas. Teve uma agora na semana passada, mas se você observar, enquanto o mundo afora está caindo, a bolsa aqui de valores do Brasil está mantendo uma certa estabilidade. Pode ser por conta do petróleo? Pode ser por conta da Petrobras, por conta das petroleiras? Pode até ser. Mas existe sim um gatilho muito importante que a gente tem que observar e eu vou começar a falar isso a partir de agora, que são algumas ações que eu julgo serem muito boas para você alocar ou, se você já tiver, aumentar um pouco a posição. Essas 3 primeiras ações que eu vou abordar aqui para vocês são ações defensivas que eu julgo serem muito interessantes com os preços atuais e é bom que uma delas vai servir de hedge, servir de proteção para você caso o dólar suba bastante. A primeira ação é o Banco Bradesco, igual vocês já acompanham aqui na tela. Cotação hoje R$ 16,90. Teve uma variação muito positiva nos últimos 12 meses. Por que teve essa variação de 68% nos últimos 12 meses? Justamente porque o Bradesco está reorganizando a casa. Digamos assim, está fechando várias agências, está reduzindo o quadro justamente para o que? Entregar mais rentabilidade para o investidor. Olha só o preço sobre lucro hoje do Bradesco, 7,47, que é um preço sobre lucro muito interessante. E o PVP, pessoal, ou seja, menor do que 0,99. Isso daqui é muito interessante. É como se você fosse mais caro você criar um Bradesco hoje do zero do que você ir lá e comprar o próprio Bradesco hoje na Bolsa de Valores. Eu coloquei aqui a cotação, se a gente colocar uma cotação do último ano, né, desse ano a princípio, estava subindo aí 7,24. Se a gente colocar no último ano, olha só, é aquilo que eu mostrei para vocês, 68% de valorização. Mas nos últimos 30 dias teve essa queda de 6,23%. E olha só que interessante, abaixou o PVP, já está menor do que 1 e teve essa queda de 6,23 nos últimos 30 dias. Pessoal, isso daqui é um banco muito sólido, é uma empresa muito sólida e que eu acredito, né, que a gente mantendo essa Selic alta, banco aqui no Brasil, pessoal, é sinônimo de lucro. E isso está acontecendo com o Bradesco. Está reorganizando a casa, está fazendo todo um aparato justamente para entregar mais rentabilidade para o investidor. Então essa é a primeira empresa. Eu não vou ficar firulando muito aqui, falando de outros indicadores não. A gente vai direto ao assunto logo para você entender quais são as ações, se você julga ser oportunidade ou não. A primeira delas foi o Banco Bradesco. Pessoal, a segunda empresa que eu vou abordar com vocês aqui é a Leve 3, a MAHLE Metal Leve. A cotação hoje em R$ 34,86, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 27%. Pessoal, as ações aqui do Brasil, nesse último ano, elas estavam totalmente na lona, estava tudo largado lá, ninguém queria comprar. E aí, o estrangeiro veio e injetou bilhões e bilhões de dólares aqui no Brasil e as ações dispararam, várias ações subiram bastante. MAHLE Metal Leve, Bruno, por que você acha que é interessante? PL aqui, preço sobre lucro de 8 vezes.
PVP de 5,34 e um dividend yield, de 7,79%. Bruno, por que eu considero a Mali Metal Leve muito interessante? Se a gente colocar num gráfico aqui de 5 anos, olha só o que aconteceu. Entregou 283% de rentabilidade. Caramba, Bruno, isso aqui é muito interessante. Isso daqui, pessoal, é uma empresa sólida. Vocês observem aqui, nos últimos 30 dias, olha só o que aconteceu, 0,70% de alta. Nesse ano aqui, 1,26% de alta, ou seja, o mundo está desabando, tá todo mundo doido e a Mali Metal Leve está lá, entregando o quê? Uma excelente rentabilidade para o investidor, porque é uma empresa sólida, ela não vai ficar sofrendo esses solavancos da economia. Então, o que acontece? É uma empresa sólida que se você tiver em carteira, eu acredito que seja muito interessante. E se você não tem, cabe o estudo aí para você, às vezes, inserir na sua análise, se você inserir na sua carteira de investimento, porque é uma empresa muito sólida, se mostrou sólida desde o início, entrega ótimos dividendos, inclusive vai ter dividendo dela agora em abril, e eu acredito que vai ser um dividendo bem gordo. Então, cabe a gente analisar e aguardar, mas eu acredito que seja uma excelente oportunidade. Eu disse para vocês que a gente ia ser papum, ia falar da empresa, alguns indicadores, se era oportunidade ou se não era oportunidade, e principalmente essas 3 primeiras ações serem defensivas na sua carteira, nada de solavancos nesse momento. A terceira empresa que você já acompanha na tela é o que? Suzano, SUSB3. Olha só, cotação R$ 55,17, variação nos últimos 12 meses de 1,12% negativo, um preço sobre lucro de 5,16. Pessoal, a gente está falando aqui da Suzano, que é uma das maiores empresas de celulose do mundo. Se você tiver aí na sua casa agora, depois você vai lá no seu banheiro, vai pegar um papel higiênico e vai ver de qual que é a marca dele. Com certeza, pode ser que seja Suzano aí na sua casa e você nem sabia disso, tá bom? Olha só, o PVP de 1,58, o dividendo, pessoal, ela não é uma boa pagadora de dividendo, 2,03%. Olha só, nos últimos 30 dias teve uma variação muito positiva de 9%. E agora está caindo. Se a gente olhar nos últimos 7 dias aqui, ó. E aqui, pessoal, nos últimos 7 dias está caindo 5,13%. E se a gente olhar no último ano, olha só que interessante, menos 1,12%. Interessante por quê? Porque a Suzano, ela é a maior empresa de celulose do mundo, uma das maiores empresas de celulose do mundo, e a receita dela é em dólar. Ou seja, se o dólar sobe, o que acontece com as cotações? Acaba subindo também. Claro, se o preço da celulose acompanhar, porque não adianta só o dólar subir e a celulose ficar lá no chão, que não vai adiantar nada. Mas a tendência é que a celulose suba e o dólar também se valorize perante ao real. E é o que acontece, já aconteceu, né? desde os primórdios, vamos dizer assim, desde quando o dólar é dólar, desde quando o real é real, que o dólar sempre fica mais valioso do que o real. E isso, pessoal, a gente consegue visualizar aqui nas cotações de Suzano. Você está comprando uma excelente empresa que vai te dar uma proteção, um hedge na sua carteira de investimento. Pessoal, eu já falei essas 3 empresas para vocês, mas agora eu vou trazer 2 empresas aqui que, olha só, você precisa ter muita calma, muita paciência para você entender mais ou menos o cenário e entender o que eu estou pensando aqui a respeito dos próximos meses ou dos próximos anos. Pessoal, o que aconteceu de muito importante nesse ano aqui no Brasil? Teve a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Beleza. Aí, infelizmente, tem a guerra agora acontecendo e com certeza a inflação, o petróleo subindo, a inflação sobe também. Claro, porque fica tudo mais caro, você transportar fica tudo muito mais caro. Beleza. Mas digamos que daqui a pouco isso volte à normalidade, ou seja, a inflação fique controlada, o preço do petróleo caia e principalmente o que vai acontecer com a taxa Selic? Ela vai o quê? Cair, que já está previsto para cair agora em março de 2026. Pessoal, presta bastante atenção nessa informação aqui, que ela com certeza pode abrir um pouco a sua cabeça. E aí, beleza, se a taxa Selic começar a cair agora em março de 2026 e com o pessoal com mais dinheiro no bolso, ou seja, aquele imposto de renda que antes a pessoa tinha, ela não tem mais, ou seja, mais dinheiro no bolso da pessoa. A Selic caindo, ou seja, você tomar juro no banco está mais barato. Beleza, com mais dinheiro, o que o brasileiro gosta de fazer? Ele vai o quê? Comprar mais itens. Ele vai ao shopping ou ele vai ao mercado. Conseguiu entender mais ou menos o que eu estou pensando? Essa empresa aqui, que eu vou apresentar agora para vocês,
chama-se Vulcabras. VULC 3, igual vocês já acompanham aqui na tela. A cotação atualmente está em R$ 17,14 e teve uma variação nos últimos 12 meses de 24%. Preço sobre lucro de 4,55 e um PVP de 2,19. Pessoal, Vulcabras, para quem não sabe, é a fabricante da Under Armour e principalmente da Olímpicos. Bruno, mas a Olímpicos não é ruim? Não é ruim. Pessoal, se vocês souberem, se vocês entenderem, se vocês correrem, se vocês fizerem atividade física, vocês vão ver que o tênis corre, desde o corre 1, corre 2, corre 3, corre 4, a família do corre foi um excelente negócio, um excelente investimento aqui para a Olímpicos. E por que eu falo isso? Porque para vocês terem uma ideia, do que eu estou falando, nesse primeiro semestre, ou seja, de janeiro até junho de 2026, não tem mais estoque, já estão todos vendidos. Pessoal, a Olímpicos já vendeu tudo para as lojas, já entregou, falou assim, pessoal, a gente não consegue mais entregar nada para vocês até junho de 2026. Ou seja, a receita já está lá. No primeiro semestre de 2026, a Vulcabras já vendeu tudo. Para vocês terem uma noção da febre de corrida, dos tênis que são excelentes. Para quem tem o tênis corre aí sabe o que eu estou falando. São tênis muito bons. Então, pessoal, o que acontece? Com mais dinheiro no bolso, as pessoas vão comprar. E justamente isso que eu estou pensando. Vulcabras, para vocês terem uma noção, nos últimos 7 dias, olha só, caiu 7,15%. Nesse ano, está caindo 16,41%. Aí eu te pergunto, pode ser uma excelente oportunidade, mas você tem que entender que é um setor do varejo. É muito sensível. Pessoal, quando a taxa de juros começar a cair, ter mais dinheiro na economia, as pessoas vão gastar mais. Isso daqui é uma tese para você pensar daqui a um ano. Quem sabe, se você começar a investir aos pouquinhos agora, daqui a um ano você não consiga um ótimo resultado. Gostaram da tese aqui de Vulcabras? Eu acho que ela é bem interessante, mas para você que tem uma carteira um pouco mais consolidada, um pouco mais firme, não adianta você agora falar assim, caramba, agora eu vou comprar Vulcabras do nada. Não, pessoal, tenha teses defensivas, porque isso daqui é setor do varejo. E setor do varejo não aceita muito desaforo, não. Se a taxa continuar subindo e a inflação continuar subindo, pessoal, essas empresas aqui, essas cotações aqui, vão continuar caindo, vão continuar ladeira abaixo. Então, parcimônia, muita calma nessa hora. Agora, a segunda empresa que eu vou trazer para vocês, que também serve como se fosse uma pimentinha aí na carteira de vocês, que é um setor também do varejo. E que é afetado diretamente quando as pessoas têm mais dinheiro na conta, mais dinheiro no bolso. O que as pessoas consomem? Consomem mais itens de casa, vão lá e fazem uma compra do mercado maior, consome aquela coisa que você tinha deixado para trás naquele último mês, mas agora sobrou um pouco mais de dinheiro, a economia está melhorando, a inflação está baixando, a taxa de juros está baixando, aquele imposto de renda que antes descontava, agora não desconta mais, as pessoas vão consumir mais. E essa tese aqui chama-se Grupo Mateus, GMAT 3, igual vocês já acompanham aí na tela. Olha só, a cotação R$ 5,27. Variação dos últimos 12 meses, 16%. Preço sobre lucro de 6,31 e o PVP de 1,17. Para vocês terem uma noção, nos últimos 30 dias está subindo 4%, mas nesse ano, olha só, subindo 14,63%. Teve uma queda muito grande lá, ó, de R$ 4,51. Se a gente olhar no último ano, menos 16%. Bruno, o que aconteceu aí com o Grupo Mateus, que ele estava até subindo numa trajetória de alta aqui, igual vocês conseguem observar, estava em R$ 8,14, e aí do nada, lá em 30 de dezembro de 2025, caiu para R$ 4,48. Pessoal, eles erraram um item do balanço de aproximadamente R$ 1 bilhão. Aí você fala assim, caramba, Bruno, então como é que é a empresa? Como é que você quer que eu invista nessa empresa? Sendo que eles erraram no balanço em aproximadamente R$ 1 bilhão. Bom, pessoal, aqui a gente tem que dar um voto de confiança, claro, se você aceitar investir nesse Grupo Mateus. A gente tem que dar um voto de confiança na gestão. Se você é do Nordeste ou se você já foi no Nordeste, com certeza você já viu aqueles atacarejos do Grupo Mateus. Pessoal, eu fui lá no Nordeste algumas vezes e só dá esse Grupo Mateus. Onde você vai é Grupo Mateus. Não tem igual a gente vai aqui em Brasília, que é dia a dia,
que é Super Adega, Atacadão. Cara, lá no Nordeste é só Grupo Mateus. Atacarejo, Grupo Mateus. Todo mundo só vai no Grupo Mateus. E aqui, pessoal, é uma tese que eu julgo ser interessante para você que quer aproveitar um pouco esse momento de baixa da taxa Selic. Se a inflação cair, tiver mais crédito, o brasileiro estiver com mais dinheiro, o que vai comprar? Vai comprar lá no shopping, vai comprar o tênisinho da Vulcabras, ou ele vai aumentar as compras de casa. E aqui essa tese pode ser bem interessante, caso você pense igual eu estou pensando. Pessoal, chegando aqui ao final desse vídeo, eu quero que você entenda que a gente aqui abordou 5 empresas, 3 muito defensivas e 2 para você aproveitar caso, né, esse cenário que a gente desenhou aqui se concretize. E se concretizar, pessoal, com certeza essas 2 ações aqui no final vão se valorizar bastante. Mas o que eu quero dizer, concluindo com isso daqui tudo, é para a gente ficar um pouco alheio, ficar um pouco à parte desse cenário, desses noticiários que acabam te deixando mais para baixo, te deixando triste e te deixando muito pessimista. Os pessimistas geralmente perdem mais dinheiro do que os otimistas. Seja um otimista, mas seja um otimista real, falando assim, caramba, beleza, tá a crise agora, o que eu consigo fazer para aproveitar esse momento de estresse econômico? Eu consigo aproveitar de alguma forma? Então aproveite. Agora, se você ficar só se enchendo, se bombardeando desse noticiário, falando assim, caramba, agora é o caos, eu vou vender tudo, pessoal, infelizmente, se acontecer isso, infelizmente a Bolsa de Valores, os investimentos não é para você. Repense a sua estratégia, repense esse momento para você avaliar, falar assim, caramba, isso daqui realmente me fez refletir e vale a pena eu continuar investindo, eu continuar aproveitando essas oportunidades, ou senão eu vou simplesmente abandonar tudo, porque é isso que realmente não faz muito sentido. Aqui, esse canal, eu sempre trago essas informações e esse conteúdo que é para o investidor, assim como eu, que trabalha todo dia, dá um duro danado, consegue um pouco de dinheiro e vai lá e consegue investir, consegue aproveitar essas oportunidades que eu julgo serem oportunidades. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir algumas coisas para você curtir, deixar um comentário para saber o que você está fazendo para a gente sempre trocar ideia por lá. Ou se você quiser encaminhar para alguém, para entender um pouco ou para esclarecer um pouco as ideias das pessoas que estão muito pessimistas, eu também acho muito interessante se você encaminhar esse vídeo para alguém. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!